Boa noite. Boa noite. Tem alguém pela primeira vez? Não, já está direto. Não? Funciona tudo junto. Então vamos acalmar nossa mente, nosso coração. Quem tiver colocar o celular, no silencioso. Vamos nos conectar com o aqui e agora, com esse momento das nossas escolhas de hoje, que é para acalmar nossa mente, acalmar nosso coração, nos preparar, porque durante o dia pode ser que tenha acontecido um monte de coisa, mas agora, neste momento, vamos relaxar, vamos esquecer o que aconteceu, vamos deixar esse momento só para nós. Talvez depois que vocês saírem daqui, vocês estarão com uma outra mentalidade, de uma outra forma para poder resolver algo que vocês trouxeram e chegaram aqui junto. Então vamos fechar nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que aqui está presente, agradecer pelo dia de hoje, que possamos limpar nossa mente, limpar nosso coração, trazer mais leveza, agradecer todas as dificuldades, todas as coisas, as bênçãos que aconteceram hoje. Vamos agradecer por estarmos aqui. Vamos agradecer por levantar hoje da cama, por sermos perfeitos, por respirar, por andar. Agradecer pela nossa família, pelo nosso trabalho. Aqueles que não estão trabalhando, agradecer pelo trabalho também que vai chegar. Vamos agradecer pela nossa vida. E agora, quero pedir para vocês pensarem, seja qualquer tipo de dor, seja ela dor física ou dor emocional. Pense nessa dor, que a primeira que chegar na sua mente. Deixa só essa dor se aproximar do seu pensamento. Agradecer a Deus pela oportunidade da palestra, da preleção, de todo o ensinamento que vamos ter esta noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu trouxe esse tema para a gente conversar um pouquinho, que é tão importante, que vive dentro de nós. Todo mundo tem uma dor, todo mundo vive um sofrimento, que é a consequência de uma dor. Então, eu decidi trazer para a gente refletir, para a gente trazer para a nossa vida no dia a dia, para a gente ter uma mentalidade e pensar de uma forma diferente o que é a dor e o que é o sofrimento. Então vamos lá. A dor e o sofrimento são vistos como oportunidades de crescimento e transformação. Dor e sofrimento são sentimentos que podem estar relacionados a fatores físicos e emocionais. A dor é um fenômeno, sofrimento é a reação emocional ao fenômeno. A dor pode durar pouco, como numa picada de agulha, ou mais, como numa lesão. O sofrimento pode se estender por um tempo indefinido, talvez por toda a existência, ou além, na forma de ressentimento, frustração e mágoa. Então vamos falar um pouquinho da dor. Todos nós sentimos dores. Como foi dito no primeiro slide, é uma transformação para a gente. A dor pode ser física ou a dor emocional,
ela sempre vai chegar. O que nós podemos fazer com esse sentimento, com essa dor que se aproxima da gente? Quando a gente sente uma dor, por exemplo, as mães, quando a gente leva um filho para tomar uma vacina, quando eles são pequenos, o que a gente faz? Algumas mães não querem nem olhar, porque o filho vai sentir aquela dor, e ele sente, ele chora, ele reage àquela dor. E a mãe não quer que o filho sinta aquela dor. Às vezes a mãe até fala assim, se eu pudesse eu sentiria a dor por você. Mas será que é bom isso? Será que, como foi dito, não é uma transformação? Vamos dizer até uma evolução, sim, é uma evolução. O sentir a dor. Se a dor na criação divina não tivesse propósito, se a dor fosse algo que pudesse ser totalmente dispensado, Deus já teria abolido a dor da criação. Se o Criador, a inteligência suprema e o amor infinito da criação permite a dor, é porque ela tem um propósito, ela tem uma função e ela tem um valor. A dor é como um grande instrumento pedagógico e um instrumento de purificação das almas. Há 3 anos atrás eu senti uma dor. Foi o desencarne da minha mãe, que ela estava bem no sábado, no domingo já não estava mais, depois de 15 dias ela desencarnou. Foi pra gente assim, muito rápido, aos nossos olhos, né? Então, o que eu fiz com essa dor? Eu ressignifiquei essa dor. Eu chorei? Chorei. Eu senti? Eu senti. Só que o que eu fiz? Eu não transformei essa minha dor em sofrimento. Porque quem transforma a dor em sofrimento, essa pessoa ela fica entregue, ela pode ter uma depressão, ela pode parar a vida dela, porque ela vai viver naquele sofrimento diariamente. Então essa dor, ela está aqui, mas eu não deixo ela fazer eu sofrer. Há quase 2 meses atrás, eu tive uma outra dor, tá recente. Então, o que eu fiz com essa dor recente? Que foi o desencarne do meu neto, de 9 meses, que ainda estava na barriga da minha filha. Foi uma dor? Foi uma dor. Forte, muito forte. Só que o que nós fizemos com essa dor? Nós ressignificamos. Nós buscamos os caminhos para que toda a família se fortalecesse nessa dor. Então, um exemplo. Eu não fiquei vendo, ouvindo coisas tristes para que eu caísse num sofrimento. Por exemplo, nós buscamos o quê? Coisas que levasse os nossos pensamentos, levasse o nosso emocional. Tem as quedas? Tem as quedas, ela existe. Mas nós não ficamos sempre nessa dor que leva ao sofrimento, ficar chorando. E a gente traz também um entendimento. A gente busca as leituras, os vídeos, a gente vai se alimentando para a gente se fortalecer e ajudar, consequentemente, as pessoas que estão ao redor envolvidas. Isso é um instrumento pedagógico, que é onde a gente busca os caminhos de aprendizado e purifica nossas almas também. Se Deus retirasse a dor da nossa existência, Ele estaria dando atestado de que não nos ama. Há dores que são absolutamente desnecessárias do ponto de vista do Criador, porque são dores provocadas pelos nossos excessos, pela nossa imprudência, e elas poderiam ser evitadas. Vou dar um exemplo. Vai por este caminho. Aí a pessoa
Não, eu quero ir por este. Aí ela o quê? Procura uma dor. Não pisa ali, que você vai escorregar, pois eu vou lá, vou escorregar para eu cair e sentir a minha dor. Então é mais ou menos esse exemplo que o Criador diz. Às vezes a gente busca as dores não chegam para a gente, como eu vou falar no próximo slide. A gente vai atrás. Não, eu quero sentir dor, aí você vai atrás e teima e traz, aí depois a gente sofre com as consequências. Vamos falar das dores mais profundas, que não foram provocadas por nenhuma conduta presente, que nada que fizemos neste momento causou essas situações. A perda de um ente querido, o trabalho, a saúde, que a existência traz ao longo da vida de cada um de nós. Todos nós sentimos dor, só que às vezes nós preferimos escolher o sofrimento. Nos agarramos ao sofrimento que nos leva às mais profundas doenças emocionais e da alma. Aí o que diz ali o que eu falei, da perda de um ente querido, de um trabalho. Às vezes você não está nem preparado, você tem toda a sua condução, né? Sua programação financeira, aí você acaba perdendo um trabalho. Então assim, isso emite uma dor. É uma dor que você não estava esperando. A saúde, às vezes chega uma doença, algo físico ou até emocional, né, que você não, que vai ocasionando aos poucos e você não está esperando. Então, essa parte já é uma coisa que você não vai buscar, é uma coisa que acontece, que a gente também pode buscar as alternativas para não ficar nessa dor. Aí, eu recebi esse texto que diz muito e resume sobre a dor e o sofrimento. Paulo orou 3 vezes para que Deus removesse o espinho da sua carne. Deus ouviu, mas não tirou. Ele não o livrou da dor, mas lhe deu graça suficiente para suportá-la. Porque existem espinhos que não vêm para nos destruir, mas para nos lapidar. A fé nunca foi sobre evitar cicatrizes, mas sobre confiar em Deus mesmo quando elas doem. Todos nós sentimos o peso das perdas, das frustrações, dos dias em que a alma sangra em silêncio. O próprio Cristo, em sua dor mais profunda, clamou: Pai, por que me desamparaste? Mas aqui está a diferença. Quem caminha com Deus pode até sentir a dor, mas não é vencido por ela, porque a graça sempre chega antes da força acabar, porque a presença dele é suficiente quando todas as respostas falham. Muitas vezes esperamos que Deus mude a situação, mas ele quer mudar a nós. Está aí a nossa mudança, ressignificação, né? Oramos para que ele tire o espinho, mas ele quer nos ensinar a andar apesar dele. Porque existem batalhas que não são vencidas com a ausência da dor, mas com a presença da graça. Se o espinho ainda está aí, não significa que Deus te esqueceu. Significa que ele está te fortalecendo. A dor pode até fazer parte do caminho, mas com Deus nunca será o fim da jornada. Faz sentido para vocês? Esse texto, quando eu recebi, eu falei, resume tudo o que eu queria falar sobre a dor e o sofrimento. Os espinhos, eles existem. A dor, ela nunca... Hoje eu tenho uma dor. Eu vou ressignificar as anteriores. Hoje eu tenho uma. Amanhã eu terei outras. Se hoje eu me preparo, se hoje eu busco auxílio, eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou ler um livro, eu começo a me fortalecer para eu lidar de uma forma diferente com as dores que chegarão. Nós não ficaremos livres das dores. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Confiar em Deus é entregar-se a Ele e não querer conduzi-lo
como se isso fosse possível. Deus é justo e soberanamente bom. Portanto, tudo que nos acontece concorre para o nosso próprio bem, ainda que isso não seja visível em um primeiro momento. Pare de lutar desesperadamente, faça a sua parte, sim, mas dê uma chance a Deus. É sobre isso, gente. O que eu queria trazer aqui para vocês, no sentido da dor, é que ela pare na dor, que vocês não alimentem o sofrimento, porque o sofrimento nos leva a ficar doentes da alma, do corpo, da emoção, junta tudo o sofrimento. Então, se a gente pode ressignificar, pode mudar, pode buscar, faz toda a diferença quando as dores chegam na vida da gente, como eu citei aqui para vocês recentemente. E isso não quer dizer que nós estamos ilesos, eu não estou ilesa, minha família, seja quem for, de daqui a um tempo chegar outra dor. Só que aí eu vou parar, vou pensar o que essa dor está trazendo de aprendizado, o que ela está trazendo dessa parte que foi falado aqui, pedagógico, né? O aprendizado mesmo, o que ela está trazendo para mim? O que eu posso fazer com essa dor? Dói muito, dói demais, a dor está aqui dentro, mas eu posso aliviar buscando outras coisas, se unindo à família, né? Ouvindo, dando o ombro para o que está ali sentindo mais do que você, porque no contexto familiar cada um sente a dor da sua maneira. Eu posso sentir a dor de um jeito, é o que eu falo para minha filha, a sua dor é diferente da minha, e é diferente. A dor dela é mais, ela é mãe, só que a minha é diferente porque eu sou mãe dela. Percebem? Então, assim, por exemplo, a perda de um ente querido, de um pai, de uma mãe, de um filho, e assim vai, né? De outras maneiras, pode ser perda, igual eu citei aqui, de trabalho, né? Saúde, quando chega a saúde, a gente recebe alguma notícia de uma doença que é mais assim chocante na vida da gente. O que eu posso fazer? Ao invés de eu me entregar àquilo, o que eu posso buscar para eu alimentar aquilo que eu recebi, aquela notícia que eu recebi? Como que eu posso crescer através disso? Ah, é tão difícil? É, gente, é difícil, mas não é impossível. Hoje nós temos aí um bocado de coisas para receber, para a gente estar melhorando, para estar estudando, para estar assistindo. Tem muito material aí para a gente ressignificar, trazer, melhorar, crescer e poder trabalhar essas dores e não chegar ao sofrimento. Tá bom? Então, hoje era o que eu vim trazer aqui para vocês, falar um pouquinho da dor e do sofrimento que eu estou vivenciando atualmente e eu queria estar passando para vocês. Que nós continuamos, através da dor, nós estamos aqui. A dor me trouxe aqui. Eu sempre falo isso, a dor me trouxe aqui. Então, para vocês verem a grandiosidade que é a dor, sentir a dor não é tão ruim, né? Vou colocar entre aspas, porque ela nos traz em algo assim maravilhoso, né? De estar junto com pessoas, aprendendo, assistindo palestras, recebendo passe, dando essas oportunidades, tá bom? Muito obrigado. Agora vocês vão ficar com a palestra do Samuel, a primeira vez dele na casa. Seja muito bem-vindo.
licença aqui? Pode, fica à vontade. Pode sim. Eu já veio de fábrica. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós, para que tenhamos noção da doutrina que nós abraçamos. Vamos hoje comentar sobre um tema que ele é de fundamental importância para o conhecimento e o aproveitamento para a nossa evolução. A lei de ação e reação, causa e efeito, é um dos pilares da nossa doutrina, do qual nós cremos na existência de Deus, na reencarnação, acreditamos na evolução do espírito, na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, a comunicabilidade com o mundo espiritual, a lei de causa e efeito e a pluralidade dos mundos habitados. Então nós vamos nos focar na lei de ação e reação, causa e efeito. E nós vamos ver que esta lei não se aplica única e exclusivamente a este planeta, a esta casa do Pai. Esta lei é universal. Todos os locais aonde os espíritos habitam, a lei de ação e reação, causa e efeito tem a sua utilidade. Vejamos, por exemplo, há pouco mais de 5.000 anos atrás, muito próximo daqui, a 4,5 anos-luz, mais precisamente na constelação do Cocheiro, existe uma estrela chamada Capela. Capela, assim como a Terra se faz hoje, estava num processo de transição planetária, aonde a transformação vibracional do planeta não mais conseguiria absorver espíritos que não comungassem daquela mesma sintonia. Estes espíritos então foram levados a uma nova casa, a uma nova escola, uma nova casa do Pai. Alguns destes espíritos vieram para o nosso planeta Terra. Nós conseguimos ver mais claramente a ação desses espíritos capelinos quando nós nos deparamos com as pirâmides. E aí nos perguntamos, como indivíduos em épocas tão pregressas, simplesmente com um graveto rabiscando a areia, conseguiram chegar em cálculos matemáticos e de engenharia, do qual hoje nós só conseguimos com os mais potentes computadores. Como conseguiram alinhar tão precisamente essas 3 pirâmides à constelação de Órion, sendo que eles praticamente tinham os olhos nus? Estes espíritos, dotados já de uma inteligência diferenciada para a sua época, vieram carregados já com essa informação, porque o nosso espírito nunca regride, ele só progride. Então nós carregamos em nós toda a bagagem das encarnações que nos precederam, e assim temos a justiça de Deus atuando todo o tempo. Todos nós somos sujeitos às leis de Deus, e uma das mais benevolentes que Ele tem para conosco é a reencarnação, porque a reencarnação é uma das maiores demonstrações de caridade e amor que Deus tem para conosco. Mas não se enganem, a verdadeira morada é no plano espiritual. Nós só reencarnamos que é para melhor evoluir nosso espírito, porque é na carne que nós encontramos a oportunidade do refazimento com os nossos desafetos. É o momento de corrigir os nossos erros do passado e entender cada vez mais as palavras do Mestre Jesus, quando ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas ninguém disse que a vida de encarnado seria fácil, pois muitas vezes nós nos vemos à mercê dos vícios e tentações que tanto nos fizeram cair em oportunidades pregressas.
os vícios do cigarro, da bebida, do jogo e do sexo. Pois tudo que é demais já nos faz mal, e não só para essa encarnação. E o que hoje nós somos é o resultado das encarnações incontáveis que nos precederam. Mas temos a nossa oportunidade, as mensagens que o próprio Cristo nos trouxe, e a revelação dos Espíritos que nos orientam de que hoje estamos em plena transformação, assim como Capela estava há pouco mais de 5.000 anos atrás. Precisamos cada vez mais entender que as nossas atitudes, todas elas geram consequência. Tudo que nós falamos, pensamos ou dizemos gera consequência, e essas consequências são fundamentais para a nossa evolução. E assim, seguindo os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe com o seu Evangelho, teremos um caminho seguro para a nossa evolução. E entendendo como funciona a lei de ação e reação, causa e efeito. Foi justamente por isso que Jesus nos disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o que você gostaria que fizesse para consigo. Você trata o outro como você gostaria de ser tratado? São essas atitudes que constam. E nós, como espíritos, somos em verdade energia. E essa energia que habita este nosso vaso carnal emana uma aura de um campo magnético. E esse campo magnético atrai para si proporcionalmente a sua vibração. Então, se nós vibramos amor, carinho e caridade, proporcionalmente estaremos atraindo para nós espíritos que comungam destas mesmas sintonias. Mas se nós ainda estamos arraigados no ódio, na inveja, no orgulho e na vingança, proporcionalmente também iremos atrair para nós espíritos que também comungam destes mesmos sentimentos. Então precisamos cada vez mais entender a necessidade de elevar o nosso pensamento, elevar as nossas atitudes, seguir mais precisamente o Evangelho de Jesus. Podemos começar, por exemplo, com aquilo que nós falamos, pois a palavra tem um poder que nós muitas vezes negligenciamos. Por exemplo, como você usa o dom da sua palavra para inspirar as pessoas ao bem, ao amor, à caridade, para poder levar a paz a essas pessoas? Ou você usa o dom da sua palavra para agredir, para machucar, para revidar a mínima contrariedade, porque a pessoa não torce para o mesmo time que você, porque ela não vota no mesmo candidato que o seu, porque ela é assim, porque ela é assado, e você não gosta, nem conhece, mas já não gosta? Como você usa da sua palavra? Lembrando que você está sobre a lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo na nossa vida gera consequência. Então, nós temos sempre o caminho da escolha. Nós temos a oportunidade de escolher tudo o que nós queremos em nossas vidas, pois fomos agraciados pelo livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos permite ser quem nós quisermos ser e fazemos o que nós quisermos fazer, contanto que tenhamos responsabilidade em entender que iremos colher tudo aquilo que nós plantamos. Todas as nossas escolhas geram consequência. Então, se você escolher um caminho errado, proporcionalmente vai dar errado. Não adianta achar que fazendo errado vai dar certo, não vai acontecer. E assim, a vida, ela não tem um controle remoto. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos
ter iniciativa para levantar e mudar a nossa vida, não esperar que qualquer um outro venha a nos transformar, quem a não ser a nós mesmos. E nada muda se em verdade você não mudar. Você precisa ser a mudança que você quer ver no outro. Eu não posso exigir dos outros qualidades das quais eu não possuo. Como eu posso querer paciência se eu não tenho paciência? Como que eu posso exigir o perdão se eu não perdoo? Como é que eu estou? Como é que você acha que eu estou? Estou mal, estou muito mal. Não estou conseguindo fazer nada, estou fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Claro. Obsessor, sou eu. Calma, Oswaldo, só vem aqui bater um papo rapidinho. Entrega. Tá errado, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz para você me perseguir? Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você é um fofo, um amorzinho de pessoa. Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Deixa em paz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá ouvindo, né? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te decidir. Beleza, hoje eu vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho direito de me ficar, eu tenho que chegar na cotovelando, mas você olhando que é um monte de capeta. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota a coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para a gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora, que eu não estou aqui para ficar dando um conselho, não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou, não. Então, muitas das nossas atitudes, nós costumamos procurar um culpado, né? Buscar alguém ao que eu possa culpar pela falta de iniciativa que eu mesmo acabo tendo. Então é o meu chefe, é o meu marido, é o meu filho, é o meu vizinho, é o meu patrão, é o obsessor, né? Se não acha ninguém, é o obsessor, é um espírito que está me atrapalhando, quando em verdade nós mesmos é que atraímos essas entidades para nós. Os obsessores só têm acesso a qualquer um de nós se nós assim criarmos a sintonia para que eles possam nos acessar. E para que nós possamos nos defender, existe a fórmula da felicidade, que é reclamar menos, orar mais, multiplicar o perdão e dividir o amor. Isso com certeza irá nos beneficiar muito, porque nós já somos muito pressionados pela carga reencarnacionária que nós carregamos, porque em verdade nós não fomos tão bons como nós imaginamos que fomos. Nossas encarnações pretéritas nos trazem ainda uma bagagem enorme de resgates a serem ainda concluídos, e todo esse peso das iniquidades que nós mesmos praticamos nos causam hoje as consequências das quais hoje nós vivemos. Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio a este planeta sem uma missão clara e concreta, que é evoluir. E nós temos que entender e olhar para trás e muitas vezes nos reciclar, redirecionar
as nossas vidas para que nós possamos fazer com que a dor que nós sentimos tenha um propósito, tenha um sentido. Porque não é aquilo que te acontece, e sim o que você faz com aquilo que te acontece que conta. Vou dar um exemplo. Certa vez um senhor esteve um desses barzinhos da moda e viu um jovem já embriagado, meio sob o efeito do álcool, indo para o seu carro. E ele abordou o rapaz e falou: rapaz, eu estou vendo que você está meio alterado. Eu vou dirigir o seu carro até a sua casa. E o jovem respondeu: não, imagina, eu não posso pagar por esse serviço, deve ser muito caro. E o senhor respondeu: não, muito pelo contrário, é de graça. Eu dirijo o seu carro, meu amigo aqui vai nos acompanhando, eu coloco o senhor na sua cama deitadinho, bonitinho, e eu vou embora para minha casa, e não me tem custo nenhum. Ah, mas se não tem custo, o que você ganha com isso? Aí o homem respondeu: há um tempo atrás, um jovem assim como você entrou no seu carro sob o efeito do álcool, ele atropelou e matou a minha filha. Então eu não quero que outros pais tenham o mesmo sofrimento que eu tive. Então hoje eu presto esse serviço. Então não é aquilo que te acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece que conta. O como você usa do seu sofrimento para ressignificar a sua vida e transformar a sua vida na doação ao seu irmão, ao seu próximo. Porque se você acha que você está sofrendo, existem pessoas com sofrimentos muito maiores do que os nossos. E nós poderemos ser a luz a guiar essas pessoas a uma vida mais confortável, a entender a sua dor e transformar ela em aprendizado. E uma das principais atitudes que nós temos que ter para melhorar a dor e entender a nossa evolução é perdoar. O perdão é a ferramenta mais poderosa que nós hoje podemos utilizar. O perdão é a única atitude que nós podemos tomar que nos garante a evolução. E muitas vezes nos livra daquilo que nós em muito não queremos. Há algum tempo atrás, eu estava dando uma aula numa casa espírita, e era a aula sobre o perdão. No final da aula, uma senhora veio me procurar e me disse assim: eu não consigo perdoar. Há 18 anos atrás, um homem assassinou a minha filha. Eu não consigo perdoar este homem. Eu já recebi cartas da minha filha, psicografadas, ela dizendo que ela já perdoou e me pedindo para que eu perdoasse. Eu sei que ele até já morreu. Pronto. Não? Foi. Eu sei que ele até já morreu na cadeia, mas eu não consigo perdoá-lo. Aí eu falei para ela assim: isso é muito simples, raciocina comigo. O que é o amor? O amor é um sentimento que une duas pessoas, não é isso? E o que é o ódio? O ódio é um sentimento que une duas pessoas. São sentimentos iguais em lados opostos. Então, eu falei para ela: se você não perdoar o assassino da sua filha, muito provavelmente na próxima encarnação ele virá como seu filho. Lembra quando eu falei? Nos reconciliarmos com os nossos desafetos? Você quer o assassino da sua filha como seu filho? Para que vocês possam resolver as suas pendências? Porque quando eu amo uma pessoa, eu estou fluidicamente ligado a ela. E quando eu odeio, da mesma forma. Pode ser que a pessoa que eu odeio não está nem aí para mim. Para ele não faz mais sentido aquilo. Eu é que continuo carregando aquilo comigo, mas eu estou fluidicamente ligado a ele.
Se eu estou fluidicamente ligado a Ele e nós no plano espiritual funciona tudo como energia, eu vou atraí-lo para mim nas próximas encarnações. Então o perdão é fundamental para que nós possamos encontrar a nossa verdadeira felicidade. É claro que nós entendemos que grande parte da bagagem que nós carregamos hoje vem em função das nossas vidas do passado. Os erros que nós cometemos hoje estamos recebendo o reflexo disso. Mas nós devemos entender que nós somos absolutamente abençoados por Deus. Eu posso dizer com a maior tranquilidade que neste exato momento, bilhões, e eu disse bilhões de pessoas gostariam de ser quem você é, comer o que você come, vestir o que você veste, morar onde você mora, trabalhar aonde você trabalha, ter o marido ou a esposa que você tem. E nós muitas vezes reclamamos da nossa vida. Nós devemos dar graças a Deus porque nós ainda conseguimos o corpo, esse vaso carnal que nos foi emprestado. Certa vez um amigo espiritual me disse assim: se hoje nós temos roupas confortáveis que nos protegem do frio, se nós temos um teto que nos abriga da chuva, se ao sairmos daqui voltaremos para as nossas casas, onde encontraremos pessoas que nos amam e nos querem bem, é para que tenhamos compaixão para com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Usa bem das ferramentas que Deus te deu, para que na próxima encarnação elas não precisem ser outras. Será que eu preciso perder uma mão para saber a importância que ela tem? Eu perder uma perna para dar o verdadeiro sentido que ela tem? Será que eu tenho que perder a vida para dar o sentido que a minha vida em verdade tem? Então vamos usar dos talentos que Deus nos deu. Todos nós temos o que temos em função da nossa necessidade evolutiva, e são exatamente as ferramentas que nós precisamos para nós evoluirmos. E se nós assim não o fizermos, teremos que repetir a lição, e não necessariamente com as mesmas ferramentas. Se nós fizermos bom uso das nossas ferramentas, elas serão as mesmas e melhoradas. Se não fizermos bom uso, talvez elas sejam outras, para que nós possamos entender o verdadeiro significado da palavra evolução. Mesmo porque nós sabemos que enquanto nós estamos aqui é uma situação, mas nós, como um corpo biológico, nosso corpo vai morrer, apesar do nosso espírito ser imortal, mas nós a gente volta. E assim, nós precisamos cada vez mais entender a necessidade da vibração que nós temos no bem, no amor e na caridade. Porque se assim não o fizermos, estaremos atraindo para nós entidades das quais muitas vezes nós não queremos. E uma das principais más inclinações que nós precisamos combater é o nosso orgulho. E dizem os nossos irmãos espirituais que o orgulho é a última das más inclinações que nós vamos conseguir combater. Então, é justamente muito em função do nosso orgulho, da nossa vaidade, que nós acabamos atraindo para nós entidades das quais nós mesmos plasmamos. E os locais que nós frequentamos também estão repletos de espíritos que comungam daquela mesma sintonia. Se hoje nós viemos numa casa que prega o nome de Jesus, que busca a evolução moral do indivíduo, que quer e promove a paz e a fraternidade, é porque aqui também, proporcionalmente, espíritos desencarnados estão aqui com estas mesmas sintonias. Mas se nós frequentamos lugares menos evoluídos, situações duvidosas, andamos com pessoas que sabemos que não são boas companhias,
proporcionalmente ao redor deles também estarão espíritos daquela mesma sintonia. Então precisamos cada vez mais escolher os lugares que nós frequentamos, os indivíduos dos quais nós nos relacionamos. Se eu esqueci de pagar, você também esqueceu. Mas a responsabilidade de pagar por essa casa é sua. E a sua cabeça está aqui. Onde é que anda essa sua cabeça? Minha cabeça está no mesmo lugar, Júlia, tá? Mas estou cheio de problemas e cheio de você. Eu não tenho culpa se o boleto não chegou, porque eu sempre pago essa porcaria. Pagasse pela internet, tá? Isso não é desculpa. Ou você acha que os caras dependem de você e deixaram você usar um mês de telefone grátis? Chega! Eu vou pagar essa porcaria, agora cala tua boca e me deixa em paz. Pera aí que eu ainda não acabei. Você vai ter que me ouvir, sim. Acabou assim, acabou. Aí. Vamos ver. Você só providenciar o salão com ela. Toma! Chega, não quero mais ouvir sua voz. Não quero. Chega. Tá bom, desculpa. Ok? Eu não vou mais esquecer de pagar a conta, tá? Tô com a cabeça cheia de problemas, é isso. Desculpa. Ué, o que está acontecendo aqui? Brincadeira, desculpa agora. Ele vive no mundo da lua e você fica fazendo tudo sozinha? Vambora, não dá mole pra ele não. Também tô nervosa, muita coisa na minha cabeça. Vamos parar com isso, não? Não é mais criança pra ficar brigando desse jeito. Vem cá, dá um abraço. Não. Cadeira, tem uma sintonia. Estraga o prazer. Dá pra vocês pararem de gritar? Eu tô tentando ficar no telefone, essa casa parece maluco. Mas você consegue arrumar esse troço? Claro, o telefone fica cortado. Vai que inferno, lá vem você também. Bola, quadrado, triângulo, do meio pra trás, vai. Olha aí, ela toma. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos: os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta: muito mais do que imaginas. Em muito são eles que vos governam. Então nós precisamos cada vez mais ter consciência de que se nós não tomarmos as rédeas das nossas vidas e não nos sintonizarmos na frequência correta, nós estaremos nos sintonizando muitas vezes a estes aproveitadores desencarnados que muitas vezes querem manipular a cada um de nós. Então, a chave do plano espiritual chama-se sintonia. Se nós abrirmos sintonia, estaremos sintonizados. Se nós mudarmos a frequência, não mais estaremos sintonizados. Então, se em algum momento você começar a ter pensamentos ruins, vontade de fazer coisas que você sabe que é errado, se você começar a se sentir diferente, falar ou pensar coisas que você normalmente não fala e não pensa, faça 5 polichinelos, 10 flexões, corre em volta do quarteirão, faça qualquer coisa, mas não continue naquela sintonia. Tira aquela sintonia para que você não mais continue naquele monopensamento. Para que nós possamos entender como funciona a sintonia, talvez todos nós tenhamos visto ou lido o livro Nosso Lar, né? Então nós vimos que André Luiz ficou 8 anos no umbral, e Lisias, quando estava resgatando André Luiz do umbral, André Luiz olhou para ele e falou: aonde vocês estavam? Eu estou padecendo nesse inferno há 8 longos anos. E a resposta foi: nós estávamos aqui desde o primeiro dia que você chegou, você é que não nos via. Por quê? Sintonia. A mãe de André Luiz, logo que ele chegou ao Nosso Lar, não foi visitá-lo, porque a mãe de André Luiz pertencia a uma colônia espiritual mais evoluída. Ela precisou adensar o seu perispírito para poder estar na colônia Nosso Lar.
então ela tinha uma sintonia diferente em nosso lar, ela adensou o seu perispírito para que a sua sintonia chegasse à sintonia de nosso lar e ela pudesse ter para com seu filho. Então logo ela teve com o André Luiz, ela logo voltou à sua sintonia normal e foi voltar à sua colônia. E assim, diversos outros exemplos. Porque gentileza gera gentileza. Eu não posso tratar as pessoas como elas me tratam. Eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. E eu preciso cada vez mais entender que nenhum mal me faz mal. Nenhum mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu faço, que eu pratico. Porque esse mal eu teria que resgatar. Eu não posso ser responsável pelo mal dos outros, e sim único e exclusivamente pelo meu mal, e olha que ele já me basta. E o nosso codificador nos diz: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E eu vou além. O fazer o bem não é não fazer, ser bom não é não fazer o mal, ser bom é fazer o bem. Então nós estamos na doutrina espírita, cuja bandeira é: fora da caridade não há salvação. E aí eu pergunto: quantos orfanatos você conhece? Quantos asilos você já visitou? Quantas crianças que não as suas você embalou para dar amor e carinho? Quantas vezes você esteve debaixo de chuva ou frio para levar alimento a moradores de rua? Como eu posso postar as mãos e pedir a Deus se eu não estou disposto a dar? A única coisa que Jesus nos pediu é que amássemos ao nosso próximo, que tratássemos o nosso irmão como nós gostaríamos de ser tratado. Então vamos exercer cada vez mais a caridade que Ele mesmo nos pediu. E aqui nós temos um exemplo de como funciona a reencarnação com o poder da lei de ação e reação, causa e efeito. João Hélio é o nome desse menino. Aos seus 5 ou 6 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, se não me engano, no ano de 2006, mais ou menos, ele estava com sua mãe num supermercado. A mãe de João Hélio colocou o seu filho no banco de trás e afivelou o cinto. Quando foi surpreendida por 2 ladrões em fuga, eles tomaram a mulher e diziam que iam levar o seu carro. E ela falou: leve o que você quiser, deixe eu soltar o meu filho. No que ela soltou, desafivelou o cinto de João Hélio, os ladrões dispararam com o veículo e a criança caiu pelo lado de fora. Ele foi arrastado pelas ruas de paralelepípedo do Rio de Janeiro por mais de 8 quilômetros. Quando conseguiram deter o veículo, a criança já estava sem vida. E a sua mãe, desesperada, buscando um porquê de tudo aquilo que aconteceu, buscou uma casa espírita e recebeu uma mensagem.
Lei de ação e reação, causa e efeito. Todos nós somos completamente atrelados a essa lei universal de amor de Deus para conosco. Somos o resultado de todas as nossas atitudes. Então, que essas atitudes possam ser cada vez mais elevadas, para que tenhamos reencarnações cada vez mais evoluídas, e entendendo como funciona o mecanismo, assim poderemos utilizá-lo a nosso favor. Então, que possamos pensar nas palavras do Mestre Jesus, façamos ao próximo o que gostaríamos que fizesse conosco, que eu possa fazer ao outro o que eu gostaria de receber, e assim praticar a caridade e o amor ao próximo. Muito obrigado. Vamos então, neste momento, relaxar o nosso corpo, buscar uma posição mais confortável na cadeira, e vamos iniciar a nossa jornada de caridade, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, e assim, unidos num mesmo ideal, toda essa energia possa ser direcionada aos hospitais e leitos de dor, todos os locais em conflitos e guerras, todo local que padeça o sofrimento de um irmão, que possamos estar lá a fim de lhe aplicar o lenitivo necessário para que ele possa ultrapassar mais essa jornada. E ainda, unidos nesse ideal de amor, vamos até os nossos irmãos moradores de rua, muitas vezes ancorados nos vícios e nas más escolhas que fizeram, que possamos plantar a semente do amor e da esperança em seus corações. E ainda na nossa marcha da caridade, que possamos ir a todas as casas de oração, todos os locais que se professem o nome do Cristo, todas as casas que promovam a evolução moral do indivíduo, em especial a esta humilde casa, que possamos intuir a todos os seus dirigentes e trabalhadores, que possam continuar perseverando na caridade, no amor e no perdão. E agora, de uma maneira toda especial, vamos até a nossa casa, o nosso lar. Já ultrapassamos o portão, adentramos a porta principal. A nossa presença no nosso lar esparge uma luz tão alva, tão clara, tão intensa, que ela se espalha por todos os cômodos, dissipando todas as trevas, todo o mal, todo o orgulho, toda a inveja, toda a vaidade, deixando no ar apenas eflúvios de paz, tranquilidade e perdão. E agora, já de volta ao nosso assento, que possamos intuir ainda mais ao Mestre Jesus, que possa interceder por cada um destes humildes tarefeiros, a fim de que possamos colocar em prática a lei de ação e reação, causa e efeito, a fim de que a nossa evolução se faça cada vez mais presente. Que assim seja. Graças a Deus.